Olá, estou começando aqui mais uma gravação. Finalmente consegui dar continuidade a essa minha interpretação pessoal. E como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos trabalhar, nós porque alguém vai assistir, né? Mas eu vou ler, né? Atos capítulo 5, versículos 17 a 42, retomando as leituras que eu estou fazendo de Atos e pensando, né, o que é a igreja em relação às leituras de Atos, né? E até a gente viu, até a gente está vendo os primeiros dias, os primeiros meses da igreja estabelecida por Jesus de Nazaré, aquela que ele disse que edificaria, né? Então, assim, se essa igreja que ele edificaria estava se concretizando naqueles tempos, né? Após a sua morte e ressurreição. Isso é o que os relatos de Atos vêm nos trazendo, né? E uma situação já conflituosa que a gente viu nas leituras anteriores, nós temos duas situações. Nós temos a igreja surgida enquanto uma comunidade, um grupo de pessoas que passaram a aderir a uma crença, né, que outras pessoas não aderiram, né? Até a leitura que a gente fez, né, isso estava sendo quantificado em torno de 5.000 pessoas, né, um número considerável de pessoas, né, para uma cidade que tinha em torno de 25.000 a 30.000 pessoas. Então era gente demais. Há também nos relatos de Atos, né, que essa comunidade ela não era fixa em um só lugar, apesar de em Jerusalém o seu início for com a aglomeração, com a multidão de pessoas recebendo a mensagem de Pedro. A gente vê que essa comunidade ela era oriunda, né? Ou seja, ela se originava de pessoas que vinham de outros lugares, né? E quando foram à festa do Pentecostes, passaram a aderir a essa fé. Então é provável que muitos deles voltaram para a sua terra natal, o que facilitou a propagação dessa nova fé. Contudo, o livro de Atos, né, como ele é uma captação de relatos, não deu para acompanhar todas as direções em que o evangelho se propagou. Mas até o momento da narrativa que a gente está lendo, os relatos estão concentrados na capital, né, na cidade de Jerusalém, a capital para o povo judeu, né? Então é aí que nós paramos a nossa leitura. Então eu vou fazer. Um detalhe também, eu disse do primeiro aspecto ser comunidade. O segundo aspecto tem a ver com a questão do embate do povo que acreditou na morte e ressurreição do Messias para aquelas pessoas que não aderiram à fé, né? E essas estão representadas nos relatos principalmente pelas lideranças do judaísmo, né? As lideranças da fé judaica, que naquele momento ela era organizada em alguns grupos, como os mais conhecidos, né? Os fariseus, os saduceus, né? Os herodianos, né? E tinham outros, eu não vou me lembrar agora, mas há alguns grupos, né? Os mais conhecidos, fariseus e saduceus, né? Entre os saduceus você tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote naquele momento, que no livro de Atos relata ser Caifás. Então, mas também mostra que havia uma família poderosa entre os sacerdotes, da qual Anás era o mais velho, né? Então estava Anás, Caifás era o seu genro, né? E no relato de Atos fala que havia outros filhos de Anás, né? Então era uma dinastia, vamos dizer assim, né? De sacerdotes, né? Obviamente isso é um respaldo que eles tinham porque o sacerdócio era de uma tribo, né? Então a tribo de Levi, pai para filho, né, passava as funções. Contudo, aí já uma questão extra bíblica, a gente sabe que os saduceus, nem todos aqueles sacerdotes eram levitas, né? Mas segundo o relato de Jesus, né, que eles se assentaram na cadeira de Moisés.
Mas enfim, aí já é uma discussão já fora do livro de Atos, então não vou entrar nesse mérito. O fato é que haviam lá os sacerdotes e havia um embate entre os apóstolos propagando a nova notícia e os líderes do templo. Então eu estou falando esse panorama porque o texto que nós vamos ler hoje é um desses embates, né? Houveram outros, mas esse foi, no caso, o segundo, né? Porque o primeiro a gente leu Atos capítulo 3 e 4, não lembro agora o versículo, mas vai estar na playlist aqui das leituras. Então vamos, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui a nossa leitura. Então, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Só um detalhe, né? Versículos antes fala que os apóstolos iam para o templo, né? e pregavam lá, né? Todos os dias, né? Inclusive houve um fato miraculoso da cura de um coxo. Então, os saduceus se tomaram de inveja por causa da popularidade que aquela cura ocasionou, né? Então, aí a gente tem que perceber então esse texto como uma ligação com aquele outro, né? Então, vamos continuar. Prender os apóstolos e recolher a prisão pública. 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-os, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Interessante aqui, né? Aqui tem uma exposição de algo miraculoso, né? Você tem lá, os apóstolos foram presos, né? E o que acontece? Nesse caso, misteriosamente apareceu um enviado de Deus, né? Um anjo, né? A palavra anjo é o mensageiro, né? E mensageiro disse que, eu vou até compartilhar aqui uma imagem que representa isso. O mensageiro disse que eles fossem para o templo pregar, né? Então, aqui, né? Essa imagem representa bem esse cenário, né? Perceba aí que você tem nessa imagem uma pessoa, né? Um anjo, a figura do anjo aqui a fonte aqui está pequenininha, eu coloquei em letras miúdas, mas vai estar na descrição do vídeo. Mas eu peguei do grupo do jw.org, né? Que são os grupos conhecidos aqui no Brasil como Testemunho de Jeová, né? Mas assim, tirando as heranças culturais, né? Nós temos aqui o cenário, né? O anjo soltando os apóstolos, né? No texto mostra que os sentinelas estavam em posição, né? Aí eu tenho uma outra imagem aqui, deixa eu ver se eu vou achar ela aqui na minha galeria. Eu não vou achar. Tá aqui essa, né? Essa imagem já mostra aqui do grupo Good South. Percebam que aqui a imagem está mostrando a mesma cena, né? Soltando os apóstolos, o anjo soltando os apóstolos, o branco representa a santidade aqui da pessoa, né?
E aqui o sacerdote que surpreendentemente consegue dormir em pé, né? Então, assim, a representação artística é sensacional, né? É muita riqueza, né? Da interpretação, isso é bem legal, né? Então, em relação àquela outra imagem, deixa eu voltar aqui. Cadê a foto? Aqui. Essas imagens são as que eu tenho usado para gravar os vídeos, certo? Então essa aqui que é a que eu peguei primeiro, né? Perceba que aqui está como se representasse os apóstolos, os 12, né? Tem um detalhe nessa narrativa que, se a gente voltar, né, para Atos, capítulo 4, 3 e 4, né, a gente tem ali, deixa eu voltar aqui para mim, a gente tem ali que apenas Pedro e João estavam lá naquela primeira vez. Já nesse caso, né, a palavra apóstolos, obviamente, ela representa mais de um. Então, pode estar se referindo a apenas Pedro e João, né? Mas também pode estar se referindo a mais de dois, né? Porque o apóstolo, o plural, ele só determina que é mais de um. Então, perceba que na tradição religiosa, nesse cenário já são outros apóstolos, junto com Pedro e João, né? Então, será que realmente foi um momento diferente, né? Então, vamos retomar a leitura. 26, né? Onde a gente parou. Nisto, o capitão do templo, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Né? Não, peraí, acho que eu pulei, né? É isso mesmo. Isso mesmo, desculpa. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência. Olha que interessante, né? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha que para ser apedrejado no povo de Israel tinha que ser um pecado muito, né, de morte. O Velho Testamento fala os casos que cabia apedrejamento, né? Então aqui, se os guardas os prendessem de modo violento, eles seriam apedrejados. Então tinha alguma coisa a ver com o que eles estavam pregando, né? Bom, 27. Trouxeram-os apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Bom, aqui é o ponto que eu falei, né? Expressamente vos ordenamos. Isso está claramente ligado ao texto de Atos 3 e 4. Né? Então, por isso que eu digo, talvez esse momento pode até ter havido os outros apóstolos juntos, mas Pedro e João com certeza estavam, né? E pode ser que se refira só a eles. Né? Pode ser que nesse cenário só estava Pedro e João novamente. Né? Essa hipótese não é descartada. Né? Eu, particularmente, pelo que eu estou lendo, eu acredito que só tinha Pedro e João, e não conforme a imagem que eu mostrei agora há pouco, né? Que é aquela imagem do... Opa. A imagem do... Oh, desculpa, gente, é porque deu um pequeno rebuy aqui do... Pronto, aqui, voltou a imagem, né? Então, pelo que eu estou entendendo na leitura, só tinha Pedro e João, baseado na leitura anterior, de Atos 3 e 4. Como teve um hiato relatando a comunidade, né? Então pode ser que esse cenário da imagem possa ser verdadeiro, né? Pode realmente ter mais do que Pedro e João, como também pode estar acontecendo de não, né? Ser apenas Pedro e João mesmo, né? Então fica aí a dúvida, né? O fato é que essa narrativa mostra que a conversa anterior já tinha acontecido, né? Então, 29 aqui, né? Pedro e os demais apóstolos. Aí aqui sim, nesse versículo 29, olha só, Pedro e os demais. Então aqui, se a gente entender que Pedro é um e tinha outros, então já são mais de dois.
né? Mas também não dá para entender que sejam os 12, né? E aqui tem um detalhe, né? Por exemplo, se a gente for olhar a narrativa de Lucas, né? Por exemplo, lá no dia que Jesus ressuscitou, né? E fala lá que Lucas diz que algumas mulheres foram lá para o sepulcro. Na narrativa dos outros evangelhos, não fala mulheres, mas cita o nome de algumas. Então, por exemplo, o evangelho de João só fala que teve uma. Então ficou um pouco diferente da narrativa de Lucas que disse mulheres, né? Mas o texto de Marcos e Mateus diz que Marcos falou que tinha mulheres tal, 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 e Mateus disse que tinha mulheres tal, 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 e Lucas disse mulheres, né? Então pode ser algo parecido com o que esteja acontecendo aqui em Atos, né? Assim, quando você pluraliza, você coloca quantidades indefinidas, você não define quem, então você não explicita quantas pessoas, né? Acredito eu que a ideia do escritor de Atos foi entender que tinha que estavam os principais apóstolos, né? Não necessariamente os 12. Né? Como Atos 3 e 4 fala de João e Pedro, é bem cabível que tenha João e Pedro e talvez mais algum ali naquele dia que estava lá junto com eles. Né? Então Pedro e os 12 diz assim, aí vamos lá, o que Pedro diz, né? Aqui, é aqui, né, que nós paramos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conhecer a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Aqui tem um detalhe interessante, né? Essa palavrinha, né, ortogou, né? Ortogou, né? É uma palavrinha bem interessante porque, assim, pelo menos no que eu sei aqui da minha baixíssima capacidade de grego, né? Mas nós temos nessa palavrinha qual é a palavra? Deixa eu só ver o versículo aqui, gente. Que é Edoque. Não, eu não vou comentar essa parte, porque no caso, né, o ortogol ele tem aquela sensação de ratificar. Pronto, lembrei a palavra, né? É a ratificação, né? Então, eles foram ratificados, né? A obedecer a Deus por meio do Espírito. O Espírito Santo os ratificou para ser testemunhas. Pronto, é isso que eu queria dizer, certo, gente? Então é só um detalhezinho aqui que é uma palavra muito forte, né? Uma palavra forte para que o Pedro disse, né? É como se ele dissesse assim. Deixa eu trazer aqui para mim. É como se ele dissesse, né? Olha, nós somos testemunhas e temos alguém que nos ratifica, né? O Espírito Santo, né? Aquele que fez a gente curar o homem lá dias atrás, eles nos ratificam, ou seja, ele endossa a nossa testemunha, o nosso testemunho, né? Então, entre o que vocês estão mandando e o que nós temos vivido por meio da orientação espiritual, obedecer a vocês está em segundo plano para nós. Então, assim, percebo que Pedro e os outros que estavam com ele, né, ao dar essa resposta, ele está colocando
a lei judaica abaixo do Espírito Santo a eles ratificados, né? Então é um choque, porque assim, a lei é a palavra de Deus dada a Moisés, perpetuada ao povo por meio dos sacerdotes, né? Então assim, eu tenho aqui um grupo de sacerdotes que são oráculos de Deus, porque eles carregam a palavra, né, nas suas liturgias, eles administram os sacrifícios ordenados naquelas leis, né? Então eles são um intermédio entre Deus e os homens, né? Então aquilo ali é predominante entre o povo, mas agora eles estão sendo colocados abaixo, né? Então assim, entre a vivência espiritual que agora é possibilitada aos apóstolos e aos que creram, entre isso e a lei física registrada, física não, registrada, né? A lei registrada, ela está em segundo plano. Está em segundo plano, pessoal, não quer dizer que eles deixaram de obedecer os preceitos da lei, porque eles eram judeus, né? Então, assim, para ficar bem entendido, olha, Pedro tem um filho, vamos supor, né? O apóstolo Pedro tem um filho. Aquele menino no 8º dia vai ser circuncidado, porque fazia parte da lei de Moisés, certo? Simples assim. Então ele seria apresentado com 8 dias, assim como Jesus foi, né? Como narra lá no Evangelho segundo Lucas. Então eles continuavam a viver o judaísmo. A igreja estava dentro do judaísmo. Judaísmo como lei política, né? Agora, houve aqui um choque, né? O choque foi o quê? Essa lei política estava querendo abafar o evangelho recebido pelos apóstolos, né? Por meio do Espírito Santo. Então, nesse choque ideológico, vamos dizer assim, né? Nesse embate espiritual, não é isso que Deus queria, né? Deus usou a lei até Cristo, né? Então, a lei não é contra Cristo, é a favor dele. Então, esse é o problema desse embate, né? Porque os saduceus, né, representados aqui pelos sacerdotes, eles tentando barrar, eles estão indo contra aquilo que a própria lei orienta, né? Que é o Messias que viria de vir, que haveria de vir, né? E aí Gamaliel, acredito eu, pelo trecho que a gente leu, ele percebeu que há essa questão da lei, né? A lei, ela orienta ao Messias. Então, vamos continuar aqui que a gente percebe a ideia de Gamaliel, né? 35. Deixa eu só subir aqui. Israelitas, atentai bem no que ides fazer estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, e ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha aí, tá vendo? Então, Gamaliel percebe, né? Então, se é de Deus, não adianta você lutar contra, porque a lei é para servir ao Messias. A lei é para estar debaixo do Messias, porque a lei, ela orientou para o Messias, né? Então, a partir do momento que a lei orienta para o Messias, né? Você tem aí a lei, ela vem, pronto, chegou o Messias. Se ela destruir, não tem como, né? Então, o máximo que vai acontecer é os representantes dela ser pulverizados, né? É isso que Gamaliel percebe. Então ele diz, olha, solta, porque se eles forem falsos como os outros, né? Aí cabe aqui um parêntese, né? Alguns exegetas, né, colocam que há uma discrepância de datas aí em relação a Teudas e Judas, porque um veio primeiro, o outro veio depois. Esse Judas, né, o Galileu,
ele veio na época do recenseamento, ou seja, ele veio na época que Jesus nasceu, né? Então, esse versículo me deixa assim com um pensamento pessoal, né? De que a época de Jesus foi uma época de muitos messias, né? Não estou dizendo verdadeiros, obviamente, né? Mas assim, aquela época, gente, era uma época turbulenta, né? Era uma época turbulenta porque Roma ele instaurou o seu poder por meio das obras de Herodes, né? Assim, o acordo entre Herodes a Roma e Herodes com o sacerdócio judeu, né? Com os saduceus e fariseus, causou uma aliança, né? E o templo representou o poder dessa aliança, né? Mas obviamente que todo judeu sabia que Roma não é ou não era para ser, né, os dominadores daquela terra, porque aquela terra é sagrada, aquela terra é do povo escolhido, é dos descendentes de Abraão. Pelo menos é o entendimento que aquele povo tinha. Então era normal a insurreição de alguns grupos, né, que eram críticos a esse poder institucional, né? E é aí que entra a minha interpretação pessoal, trazendo esse contexto para hoje, né? Você tem hoje uma institucionalização tão forte que os sacerdotes das igrejas cristãs de hoje, eles dominam como esses sacerdotes da época de Jesus. Assim, o que eles falam é para ser lei. E todos aqueles que criticam essa ordenança religiosa cristã de hoje são condenados ao anonimato, são condenados à exclusão, são condenados até a morte, né? Em alguns casos mais drásticos, como a gente tem no passado sangrento, super violento do cristianismo, né? Diga-se de passagem, a religião mais sanguinária dos nossos tempos é o cristianismo, né? O islamismo tem os seus ataques, né, também, mas se você olhar na história, né, registrada do cristianismo, muitas guerras, né, por um grupo de sacerdotes que tinham poder, né, tinham poder institucionalizado, o poder religioso junto com o poder político, né? Então você tem aí era quem fosse contra essa hegemonia, e a gente sabe que tem relatos históricos que mostraram grupos que eram contra essa hegemonia de poder, né? Essa institucionalização exacerbada de colocar o poder político com o religioso é algo muito forte na história do cristianismo, né? Então isso assim, não é uma coisa nova, a gente não está num momento novo, né? Um ciclo, né? Uma espiral cultural que se repete em relação a essa ideia. Mas se a gente olhar esse texto de Atos, você vê que aquela época era muito turbulenta, né? Muito tumultuada, e era normal pessoas irem contra o regimento dominante, né? E as pessoas acreditarem a eles que seriam o revolucionário, né? Então essa é a ideia de Gamaliel. Teudas foi um revolucionário para sua época, ele quis ir contra, pereceu, ou seja, ele não tinha lá esse poder todo, né? Judas, o Galileu, né? Na época, que se for conforme o recenseamento, Lucas fala que Jesus nasceu na época do recenseamento. Então, naquela época, já tinha, ou seja, foi um período muito curto de tempo, né? Se a narrativa de Atos está, né, como a gente acredita, coerente com os fatos históricos, né? Então, na cabeça de Gamaliel, que é mais um, né? A diferença é que já tinham 5.000 pessoas aderidas, né? Então era muita gente. Mas enfim, Gamaliel teve essa sacada, né? Uma inteligência para a sua época, né? Então vamos finalizar aqui o texto. Então, versículo 40. Chamando os apóstolos, olha só, açoitaram-nos. Você vê que no começo do trecho que a gente leu, eles conduziram os apóstolos para a prisão sem violência, com medo de apedrejar. Como aqui provavelmente só estavam entre eles, né, o Sinédrio e eles, açoitaram, né?
E olha só, olha esse detalhe, gente. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Nessa tradução, a pessoa que está escrevendo, ela, né, não é o nós aqui, ele não está se incluindo, pessoal. Açoitaram-nos, açoitaram a eles, né? Açoitaram aos apóstolos. Então, assim, pode dar uma confusão de interpretação aqui, né? Então, chamando aos apóstolos, tanto é que se a gente for botar aqui na linguagem mais nova, ó, chamaram e mandaram açoitá-los, tá vendo? Então, o nous aqui não é o nous do nós, né? Mas é nous é uma questão gramatical, né? Ó, mandaram açoitá-los, né? Mesma coisa se a gente pegar aqui Bíblia de Jerusalém, ó, aqui está o nous, né? Mas é no sentido de os sacerdotes açoitarem os apóstolos, certo? Açoitaram e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Ó, agora os soltaram, né? Então, nos aqui, ó, mandaram-nos no quê? Mandaram-nos os soldados açoitarem, né? Ó, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ou seja, os sacerdotes açoitaram os apóstolos, né? E ordenando-lhes aos apóstolos que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Percebam que não entrava em confronto a lei judaica com ensinar e pregar Cristo, porque eles todo dia iam para o templo, né? Então, o que se fazia no templo? No templo se fazia as práticas do templo, levar os sacrifícios, levar as ofertas, né? Fazer orações. Então, não pregar a Cristo naquele momento não era ir contra a lei. Perceba? Por que o embate dentre os sacerdotes? Porque eles interpretaram que o poder deles estava sendo diminuído. Ora, nós nos ordenamos que não falasse nesse nome. Por que diminuído? Porque o discurso de Pedro e dos apóstolos era que o povo judeu é culpado pela morte de Jesus, né? E os sacerdotes foram aqueles que instigaram a população a condenar, porque eles tinham conhecimento da lei, né? Então, era um embate de poder, né? Então, esse embate de poder fez com que eles rejeitassem a mensagem do apóstolo. Mas aqui, nesse momento, seguir a Cristo era continuar sendo judeu. Por quê? Porque a palavra estava sendo pregada aos judeus, né? Então, isso justifica a visita deles ao templo, né? Eles irem de casa em casa pregando a Cristo, mas também irem no templo. Não é uma aprovação da institucionalização da igreja como templo, como a gente vê hoje, né? A gente vê que é até difícil para explicar para as pessoas que igreja não é templo, igrejas são pessoas. Isso é óbvio no discurso, mas na prática você institucionaliza a igreja, né? E a igreja não é institucionalizada, a igreja são pessoas. O que você institucionaliza é apenas uma maneira de organização jurídica, ou seja, você une uma prática religiosa a uma prática política. Isso é institucionalização. Então, quando o pastor atual, né, 2021, ele alega que a institucionalização é uma forma legítima, ele está querendo dizer que Deus, na sua sabedoria, colocou uma ordem para as pessoas atrelarem a vida religiosa ao jurídico, ao político, né? Então você tem que legalizar a sua reunião, né? Por quê? Porque se você reunir muita gente num lugar, se não tiver autorização jurídica, aquilo ali... Sabe o que vai acontecer? Atrela-se a questões econômicas, políticas, jurídicas e esquece o espiritual, né? Mas aí teríamos que... Aí já é um debate que vai fugir um pouco do tema aqui a similaridade que eu quero encerrar essa leitura é o quê? Que
O Templo de Jerusalém era a união da religião judaica com a política romana. O templo representava isso. Veio uma mensagem dizendo que aquele poder político não é o legítimo, né? Que aquele templo não simboliza o ungido, né? O poder do ungido, né? Então isso machucou as estruturas, né? E Gamaliel deixou, na sua inteligência, ele deixou a tal. Vamos ver se isso funciona mesmo? Deixa eles irem embora, né? Então eu encerro hoje aqui a leitura. O negócio está ficando bom.